Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 16 de julho, a quarta rodada da segunda fase da Bezinha, o Campeonato Paulista da última divisão, a quarta divisão, a federação chama de segundona, sub-23, enfim. É a última divisão do Campeonato Paulista e agora nós estamos com 24 clubes, divididos em 6 grupos, com 4 times cada um, jogando em turno e retorno. Os 2 primeiros colocados de cada um dos 6 grupos e mais 4 melhores terceiros colocados vão para as oitavas de finais e já não jogam a quinta divisão ano que vem, que vai ser a nova divisão que a federação determinou. Então, no mínimo, esses clubes vão estar numa divisão acima, na quarta divisão, não vão enfrentar, por exemplo, o Paulista de Jundiaí, que nem se classificou para essa fase. Então você já vai estar na quarta divisão. Mas o campeão e vice ainda sobe para a Série A3. Tem essa situação lá importante. Um detalhe, essa quarta rodada da segunda fase é na verdade a antepenúltima. Faltam só 2 rodadas para terminar essa segunda fase e a gente participar já de outra fase das oitavas de final. Um detalhe, faltando 2 rodadas, 4 times garantiram matematicamente a classificação. O 15 de Jaú, líder do grupo 9 com 10 pontos, no mínimo, ele pode ser o terceiro colocado do seu grupo. Ele é o líder hoje, né? Tem 10 pontos. O SK Brasil também com 10 pontos é o líder do grupo 10, que já é o do grupo 9, o SK Brasil do grupo 10. Então também já está classificado. No mínimo ele vai ser o terceiro colocado. E um detalhe matemático aí pelos confrontos que tem no grupo 11. Nacional com 9 pontos, União São João de Araras com 9 pontos também estão classificados matematicamente. Porque os dois têm 9 pontos, um certamente vai ser pelo menos o segundo e o outro com o terceiro colocado dentro do grupo. O América tem 4. O Flamengo de Guarulhos tem 1, então pelo menos em terceiro ele chega e com 9 pontos fica garantido. Então a gente pode cravar 15 de Jaú, SK Brasil, Nacional aqui da capital e União São João de Araras são os 4 classificados já para as oitavas de final e já estão fora da quinta divisão ano que vem, o que é importante, era o primeiro objetivo de cada clube. Bom, vamos falar dessa rodada, vamos falar de todos os detalhes, dos artilheiros, enfim, de tudo que aconteceu na competição, que já vai começar terça-feira, estou gravando o vídeo domingo, dia 16 de julho, terça, dia 18, a gente já tem um jogo isolado da Bezinha, depois quarta-feira a gente tem toda a penúltima rodada. Nessa quarta-feira, por exemplo, a gente vai ter muitas definições, a maioria dos classificados, enfim, muitas decisões do que vai acontecer. Pois bem, vamos lá. Vamos começar então a Bezinha, a gente falando dos resultados, né? Dos resultados importantes. Vamos lá para o grupo 7. Só para vocês entenderem a classificação depois dos resultados: Francana 7 pontos, Penapolense 7 pontos, Joseense 5 pontos, Amparo 3 pontos. Como faltam 6 pontos a ser disputados, 2 rodadas, todos têm chance de classificação, né? Evidentemente, Francana e Penapolense com 7 pontos estão numa situação mais privilegiada para primeiro e segundo do grupo. Então, essa é uma situação importante para a gente sempre lembrar. Bom, falando em Francana e Penapolense, os dois se enfrentaram. A Francana tinha vencido em Franca na rodada passada. Nessa rodada, o Penapolense deu troco, fez 1-0, gol do Luizinho. E aí, com 1-0, Francana e Penapolense ficaram com os mesmos 7 pontos. Nos critérios ainda, o Penapolense é o segundo colocado e a Francana continua em primeiro colocado. Então, Francana 7, Penapolense 7, Francana primeiro, Penapolense segundo. Hoje os dois estariam classificados, por exemplo. Quem estaria classificado também é o terceiro colocado desse grupo, o Joseense. O Joseense, que jogando em casa, ganhou do Amparo. O Amparo tinha vencido em Amparo, o Joseense deu troco, 1-0, gol do Felipe. Então, o Amparo agora é o último colocado do grupo e o Joseense passou a ter 5 pontos. Então, nos critérios, como você vai classificar 4 melhores terceiros colocados, nessa chave hoje, Francana classificaria em primeiro com 7, Penapolense em segundo com 7, Joseense seria um dos melhores terceiros com 5 e o Amparo estaria eliminado na quinta divisão com 3 pontos. Vamos para o grupo 8, onde o Vossen tem 8 pontos, está muito próximo da classificação, Mauá com 5, Taquaritinga com 5 e o Mantiqueira com 3.
Você tem 6 pontos em disputa, todos estão lutando por classificação. O Vossen, que já está um pouco mais distante, né? Está numa situação privilegiada. O Vossen, que jogou com o Taquaritinga semana passada em casa, ganhou. E agora, jogando em Taquaritinga, empatou 1-1. Luciano fez para o Taquaritinga, o Alisson fez para o Vossen. O Vossen é o único time invicto da competição, hein? Vossen lá da cidade de Assis. O Vossen segue líder com 8 pontos. O Taquaritinga, terceiro colocado com 5. Hoje também seria um dos melhores terceiros colocados. E aí a grande surpresa do grupo, né, o Mantiqueira, que tinha perdido as 3 partidas do turno, abriu o retorno jogando na cidade de Mauá e ganhou do Mauá. O Mauá, que estava numa situação bem legal no campeonato, é verdade que ainda é o segundo do seu grupo, mas perdeu para o Mantiqueira, gol do Matheus cobrando pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. Mantiqueira somou 3 pontos, passou a respirar. Hoje estaria fora, a verdade seja dita. Vossen com 8 e Mauá, melhor segundo, Mauá, o segundo, com 5, estariam classificados. O Taquaritinga também tem 5, mas nos critérios ele seria terceiro, mas seria um dos melhores terceiros colocados. Também estaria classificado hoje. E o Mantiqueira estaria fora na 5ª divisão. Vamos para o grupo 9, onde o 15 de Jaú com 10 pontos, classificado, garantido nas oitavas de final. E olha, tinha vencido União Barbarense lá em Santa Bárbara do Oeste a semana passada, veio jogar com União Barbarense em Jaú, meteu 4-0, Lucas Black, Alan Leite, Giovani e Vinícius fizeram o gol do massacre do 15 de Jaú. 15 de Jaú garantiu a classificação, 10 pontos, tirou a União Barbarense da vice-liderança, ele foi para 4 pontos, ele foi para a 3ª colocação, hoje não estaria classificado, porque o Tanabi ganhou do Mauaense por 1-0, gol do Gabriel, e assumiu a 2ª colocação do grupo. Então o 15 de Jaú com 10 já está garantido nas oitavas. Tanabi com 5 hoje é o segundo colocado, União Barbarense com 4 é o terceiro e o Mauaense com 2 é o último. Então hoje o 15 de Jaú e o Tanabi estariam classificados, o União Barbarense não seria um dos melhores terceiros, estaria fora junto com o Mauaense. Essa é a situação do grupo 9. Grupo 10, o SCA Brasil, semana passada meteu 7-0 no Guarulhos, em Guarulhos. Fui trabalhar pelo YouTube da Federação Paulista e ele devolveu 7-0. O SCA Brasil venceu de novo por 7-0 o Guarulhos, abriu uma vantagem de gol espetacular. Na verdade, o Guarulhos, a gente pode falar assim que parecia um time profissional e um time sub-15, sub-17, de tal a discrepância tática. O Marcos Uberaba, que marcou 1-0, ele marcou seu 10º gol e virou artilheiro isolado da competição. Ele e o Christian da Inter de Bebedouro tinham 9. Só que a Inter de Bebedouro foi eliminado lá na primeira fase, nem veio para a segunda fase. O Marcos Uberaba foi fazendo os gols e agora ele já é o artilheiro isolado da competição com 10 gols. Passou o Christian. Aliás, o Christian, que já foi contratado pela Ponte, já estreou fazendo gols da Copa Paulista. Ele está jogando no time B da Ponte Preta na Copa Paulista e fez gols no último sábado. Bom, o Marcos Uberaba fez 1-0 e aí um dos zagueiros do Guarulhos foi expulso. Achei até uma decisão meio severa da arbitragem, enfim. Foi expulso e aí, com 1 a mais ainda, nossa senhora, ficou coisa muito fácil. Guilherme Vieira fez 2-0 no segundo tempo, ao logo 1 minuto. O Derek fez 3-0. O garoto Matheus Henrique entrou no segundo tempo, fez 2 gols. O Guilherme Vieira fez mais 1. E outro garoto, John, entrou também no segundo tempo e fez mais 1 gol. 7-0, placar elástico, o Guarulhos praticamente eliminado, você só chega a 6 pontos. Então ele não vai conseguir nem chegar entre os terceiros do seu grupo, porque o SCA Brasil tem 10 pontos, líder e classificado para as oitavas de final, o Guarulhos o último com 0. Já o Catanduva, que tinha perdido para o Independente em Limeira, devolveu venceu e devolveu o placar 2-0 em cima do Independente lá em Catanduva. Luiz Fernandes e Sussai fizeram os gols. Com esse resultado, o Catanduva pulou, tirou do Independente a segunda colocação e voltou a ser segundo colocado, né? Então hoje o SCA Brasil já está classificado para as oitavas. O Catanduva seria o segundo colocado e o Independente também estaria classificado como um dos melhores terceiros colocados hoje. Então a situação é essa do grupo 10. Vamos no grupo 11, onde Nacional e União São João já estão classificados para as oitavas, os dois com 9 pontos, os dois que venceram na rodada.
O Nacional tinha vencido o Flamengo de Guarulhos de virada em casa semana passada 3-1. Foi jogar em Guarulhos, ganhou de 1-0, gol do John e garantiu a liderança, permanece líder do seu grupo e principalmente é a classificação antecipada para as oitavas de final. União São João, a semana passada, tinha perdido em São José do Rio Preto 3-0 do América. Devolveu a vitória, a verdade é que foi por 1-0 o gol do Léo Souza, mas importante porque ele assumiu a segunda colocação. Continua com 9 pontos o Nacional, continua com 9 pontos agora o União São João, os dois empatados. Estavam com 6, agora com 9. Nacional é primeiro, o União São João o segundo com 9. O América, mesmo com 4 pontos, hoje ele seria um dos melhores terceiros colocados, né? Estaria classificado. E o Flamengo de Guarulhos com 1 ponto, está numa situação delicadíssima, quase eliminado. Mas enfim, é quase, né? Que nem Guarulhos, quase também. E vamos para o grupo 12, onde o São Carlense é líder com 8, o Rio Branco de Americana é o vice-líder com 7, o Jabaquara com 4 estaria eliminado, não ficaria com uma das melhores vagas dos terceiros colocados, e o Fernandópolis com 3 também estaria eliminado. Por quê? O Jabaquara, jogando em casa, acabou empatando nesse domingo por 0-0 com o São Carlense. São Carlense manteve a liderança, o Jabaquara manteve a terceira colocação, né? E melhor para o Rio Branco de Americana, que pegou Fernandópolis em Americana e meteu 4-1 no último sábado. Denilson, Jair, Gui Marques e Fernando fizeram os gols de virada, porque o Júnior tinha feito 1-0 para o Fernandópolis. Rio Branco assumiu a segunda colocação, tirou o Jabaquara de segundo, mandou o Jabaquara para terceiro, São Carlense o primeiro e o Fernandópolis o último. São Carlense com 8, Rio Branco com 7, Jabaquara com 4, Fernandópolis com 3. Faltam 2 rodadas, esse meio de semana, terça tem um jogo e na quarta os demais. E aí no final de semana que vem a gente acaba essa segunda fase da Bezinha e já vai para as oitavas de final, valendo ao campeão e vice vagas da Série A3. Então, para a gente encerrar nosso grupo, vamos colocar os próximos jogos, né? Terça-feira, por exemplo, o Mauá joga com o União Barbarense na cidade de Mauá às 3 horas da tarde. Jogo isolado e jogo decisivo, porque o Mauense é lanterna. Se ele vencer, ele vai para a última rodada ainda sonhando, pelo menos, com uma vaga entre os terceiros. Se perder, já está eliminado. O União Barbarense saiu da segunda colocação, ele agora é terceiro. Saiu da segunda colocação, ele agora é terceiro. E aí, ele hoje estaria eliminado. Então, até por isso é muito importante a vitória para o União Barbarense. Esse jogo é isolado terça-feira às 3 horas da tarde. Na quarta-feira, nós temos o Amparo, às 3 horas da tarde, o Amparo jogando com a Francana, né? O Amparo com a Francana. O Amparo é a última chance de jogar em casa, é a última chance dele continuar brigando, porque ele é o lanterna do grupo. E a Francana venceu, está classificado. Aí a gente tem às 3 da tarde, Joseense e Penapolense, também pelo grupo 7. O Joseense tem 5, o Penapolense tem 7. Se vence em casa, o Joseense passa a ser segundo colocado e tira a Penapolense. Penapolense, se vencer, está classificado. Então, jogo decisivo também. 3 horas da tarde, a gente tem pelo grupo 8, lá em Guaratinguetá, Mantiqueira e Vossen. Mantiqueira é o lanterna, o Vossen é o líder. Vossen ganhou, classificou. Mantiqueira tem que vencer para ficar brigando na última rodada para ser um dos melhores terceiros colocados. Quarta-feira, às 3 horas, em Mauá. Mauá e Taquaritinga. O Mauá é o segundo colocado, o Taquaritinga é o terceiro. Os dois têm 5 pontos, né? Quem vencer caminha tranquilamente para a classificação. Tanabi e 15 de Jaú pelo grupo 9. O 15 de Jaú já está classificado, vai até a Tanabi, que é o vice-líder, né? Tanabi vencendo, continua vice-líder ali, caminha bem a sua classificação. Enfim. Aí a gente tem São José do Rio Preto às 3 horas também de quarta-feira. América, que hoje seria um dos melhores terceiros com 4 pontos, e o classificado nacional, líder com 9. Para o América é decisivo, para o Nacional já está classificado. Mesma coisa em Araras, às 3 horas. União São João com 9 está classificado. O Flamengo com 1 está quase eliminado. Se o Flamengo não vencer, ele nem sonha mais, já está eliminado e rebaixado. 3 horas, Fernandópolis e São Carlense, né? Olha que jogo importante. O São Carlense é o líder e joga lá em Fernandópolis. O Fernandópolis é o lanterna com 3. O Fernandópolis precisa vencer para ter alguma chance na última rodada. O São Carlense venceu, está classificado. Mesma coisa com Rio Branco e Jabaquara. O Rio Branco é o vice-líder com 7. O Jabaquara é o terceiro com 4.
Jabaquara perdeu, praticamente eliminado. Rio Branco venceu, classificado. Então, uma situação bem interessante. Aí, a gente tem, na quarta-feira, os 2 jogos noturnos, os 2 jogos à noite. Em Limeira, o Independente, hoje seria o melhor terceiro colocado, recebe o Guarulhos, praticamente eliminado, né? Praticamente eliminado. Então é jogo decisivo para o Independente e para o Guarulhos é mais para honra, né? Porque depois de tomar 2 goleadas de 7-0 é humilhante. E aí também às 20 horas de quarta-feira, na cidade de Catanduva, vice-líder com 7, Ska Brasil classificado com 10. Ska Brasil está classificado, Catanduva, se vencer, se classifica também. Então, claro, na quinta-feira eu venho com todos os resultados dessa rodada da Bezinha e principalmente com mais definições dos times que estão classificados para as oitavas de final e, consequentemente, com os rebaixados. Matematicamente, nenhum time está rebaixado ainda para a quinta divisão, né? E matematicamente também, 15 de Jaú, Nacional, União São João de Araras e Ska Brasil de Santana do Parnaíba estão garantidos nas oitavas de final. É isso aí, forte abraço a todos e quinta-feira eu volto com a penúltima rodada.